Então diz assim o Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, Senhor, Pai, chegou a hora, Senhor, de ministrarmos a Tua palavra, Senhor. Chegou a hora, Senhor, da glória, de falarmos do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor. Chegou a hora, Senhor, de sermos edificados, curados, libertos, Senhor. Pai, eu rogo a Ti agora, Senhor, fala a Tua igreja, me usa pela Tua misericórdia, Senhor. Fala aos meus ouvidos, ao meu coração. Fala, Senhor, e calabassubi aí alabacheias, serebicondorobicanda alabacheias, sedecandaias trecheias. Ó Deus, edifica-nos, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Edifica-nos, Altíssimo, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado. Aleluia. Irmãos, vemos aqui uma passagem bíblica interessante, né? Não sei se você se recorda, Marta e Maria, como disse aqui a Bíblia, elas eram irmãs e eram também irmãs de Lázaro, né? Aquele que Jesus ressuscitou depois de estar sepultado por 4 dias, né? E é interessante nós olharmos assim o perfil das duas irmãs. Se nós olharmos essa passagem, nós vamos encontrar assim situações completamente diferentes de pessoas que acreditavam em Jesus. As duas irmãs criam em Jesus, né? Tanto é que quando Marta se encontrou com Jesus, quando Jesus voltou para Betânia, aonde Lázaro havia morrido, onde eles moravam, e Lázaro havia morrido, quando Jesus voltou, chegando às portas ali da aldeia de Betânia, né, Marta correu ao seu encontro e falou para ele, né: Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E depois Maria também correu até o Senhor e disse a mesma palavra: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então eram pessoas que tinham fé, que acreditavam no Senhor, que tinham visto sinais e maravilhas, né, que Jesus fazia, né? E Jesus, né, de forma tremenda, citou ali, né, na passagem bíblica que fala a respeito de Lázaro, que ele amava muito aquela família. Jesus tinha um carinho especial por aquela família, né? E Jesus cuidava daquela família, né? Não de uma forma interesseira, ou não de uma forma assim que agradasse aquelas pessoas, mas Jesus cuidava daquela família como Ele cuida de nós, ou seja, mostrando a verdade, repreendendo, falando, ensinando, né? E mostrando aquilo que deve ser feito. Se nós olharmos também, né, a Bíblia, nós vamos encontrar essa mesma Maria, em determinado momento se encontrou com Jesus, né? E ela foi ao encontro de Jesus. Ele estava na casa, né, de um homem, né, e esse homem é chamado de leproso, né? Ou seja, um homem, né, Jesus estava visitando um homem chamado na Bíblia de leproso. Então, consequentemente, esse homem tinha sido curado da lepra pelo Senhor Jesus, né? Já tinha feito milagres, tinham visto isso,
E ela se aproximou de Jesus e pegou, né, um recipiente com um perfume muito caro, e a Bíblia diz que esse perfume que estava dentro desse recipiente, né, de alabastro, né, valia 1 ano de trabalho. Era vendido por 1 ano de trabalho. E ela quebrou esse recipiente e jogou sobre a cabeça e sobre os pés de Jesus, ungindo e o adorando. Essas duas passagens bíblicas, tanto essa do vaso de alabastro, do nardo, né, que ela, né, despejou na cabeça de Jesus, tanto essa passagem aqui, nós cantamos aqui, né? Louvamos ao Senhor, né? Essas duas passagens bíblicas, né, porque o valor de Jesus é muito maior do que qualquer coisa, né? E determinadas atitudes na presença de Jesus valem mais do que muitas outras coisas que nós possamos oferecer ao Senhor. Então Maria era uma pessoa completamente sensível ao Senhor, e era uma pessoa que tinha um coração diferente de Marta. Maria, ela percebia ali as coisas que eram importantes para edificar a sua vida e aproveitava todas as oportunidades que ela tinha na presença de Jesus para demonstrar ali, né, aquilo que ela sentia, e também demonstrar ali a sua fé ao Senhor. E é importante, irmãos, nós nos preocuparmos, né, com a forma como nós demonstramos o nosso amor, com a forma como nós demonstramos ali, né, ao Senhor a nossa fé. É importante nós nos preocuparmos com isso, porque se na nossa jornada, se no nosso dia a dia, nós não conseguimos mostrar ao Senhor que nós somos adoradores, que nós acreditamos nele, que nós o amamos, né? Se nós no nosso dia a dia não conseguimos expressar ao Senhor e entregar a Ele, né, um espírito adorador, conforme Ele disse que busca, né, nós estamos falhando, independentemente de nós acreditarmos nele, independentemente de nós sermos dependentes dele e declararmos isso a ele. Nós temos que fazer mais ao Senhor, nós temos que mostrar ao Senhor a real importância dele para as nossas vidas, a real importância de Jesus para as nossas vidas, porque se nós não nos importamos, né, com as coisas que agradam ao Senhor, quão importante é verdadeiramente o Senhor nas nossas vidas. E, sabe, é muito difícil nós falarmos determinadas palavras, nós ministrarmos determinadas palavras, porque são palavras que muitas vezes, né, contrapõem as pessoas, são palavras que muitas vezes, né, geram sobre as pessoas um espírito até de incredulidade, né? Quando Deus fala, e quando Jesus também falou diversas vezes nos evangelhos, que nós devemos, né, amar a Deus sobre todas as coisas, que Deus deve ser aquele que é mais importante nas nossas vidas, né? Quando nós lançamos essa palavra, quando nós ministramos essa palavra, quando, né, nós nos lembramos dessa palavra, quantas vezes e quantas pessoas acham que aquilo é meio fantasioso, que aquilo, né, é meio fora de sentido, que aquilo é meio impossível de acontecer, né? Quantas pessoas pensam dessa forma? E quantas pessoas sabem e conhecem a si mesmos, sabem que elas estão errando e pecando contra Deus por verdadeiramente não considerarem o Senhor como aquilo que é mais importante nas suas vidas, né? E você quer ser mais impactado ainda, né? Você quer, né, ser mais confrontado ainda por Jesus. Jesus certa vez falou, né, que aquele que ama mais pai, mãe, filhos, irmãos do que a ele, não é digno dele. Então são coisas muito fortes, e Jesus, ele falou de forma forte, incisiva, para que nós pudéssemos, né, olhar para as nossas vidas e falar assim: nossa, mas
Será que eu vou conseguir fazer tudo isso? Será que eu vou conseguir, sabe, deixar de lado algo que é muito importante para mim, algo que é de extrema importância para mim, para eu, verdadeiramente colocar o Senhor em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas também, acima das nossas próprias vontades? Será que as pessoas, elas estão sendo doutrinadas, ensinadas e trabalhadas para que possam verdadeiramente entregar ao Senhor aquilo que Ele deseja da forma como Ele deseja? Porque, como eu falo sempre, como Jesus falou muitas vezes, muitas pessoas se surpreenderão no dia derradeiro porque não deixaram de amar a Deus sobre todas as coisas, que não conseguiram amar a Deus sobre todas as coisas. E se existe algo que é mais importante do que Deus na sua vida, se existe algo que é mais importante do que o Senhor na sua vida, significa que você está orando a isso que é mais importante, significa que você está trabalhando em favor disso que é mais importante, significa que você está deixando de lado algo, para fazer outra coisa, que você está abdicando, daquilo que Deus estabeleceu como importante para viver aquilo que o seu coração diz que é mais importante. A fé, irmãos, é algo assim extremamente interessante, porque nós temos que acreditar naquilo que Jesus deixou escrito, naquilo que Deus é, naquilo que Jesus é, sem perceber o Senhor aqui do nosso lado, sem ver o Senhor aqui do nosso lado, sem que os nossos olhos comprovem determinadas coisas que nós sabemos que são verdade. Então é por isso que nós temos que lutar conosco mesmo, temos que lutar com as nossas próprias vidas, contra as nossas próprias vidas, porque os nossos olhos veem e nós cremos. Porque nós vemos, mas ter fé é acreditar naquilo que você não vê, é acreditar naquilo que irá acontecer, acreditar naquilo que irá acontecer. Isso é ter fé, tipo assim, amanhã vai fazer sol, a previsão do tempo dizia que ia chover o dia inteiro hoje, desde a madrugada, A previsão do tempo dizia isso, Está chovendo, irmãos? Não está chovendo, Mas, alguns acreditaram, Alguns acreditaram naquilo que a previsão dizia. Nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus diz. E é importante e é interessante também, porque nós vemos diversas religiões hoje no mundo, diversas seitas hoje no mundo, Mas, irmãos amados, a maioria das seitas acredita em Deus, um Deus do jeito deles, mas, nenhum livro, diz a respeito de Deus como o livro santo de Deus, como a Bíblia. Nós conhecemos Deus do jeito que a Bíblia diz que Ele é. Nós acreditamos em Deus porque está escrito na Bíblia. Nós acreditamos em Deus porque Ele se preocupou em deixar um livro escrito para que todos nós soubéssemos quem Ele é, para que todos nós conhecêssemos a história dele e do homem, para que o homem pudesse o quê? Aprender com os seus erros, aprender com os seus equívocos, aprender com aquilo que foi feito de errado, para que o homem pudesse se voltar para Deus novamente e viver algo novo, algo diferente, algo que no decorrer, nos primórdios da história do homem, o homem perdeu.
o homem perdeu tudo aquilo. E se você olhar a lógica daquilo que Deus deixou escrito na Bíblia, né, você vai compreender e entender que Deus, Ele planejou um homem parecido com Ele, um homem semelhante a Ele. O homem foi criado semelhante a Deus, o homem foi criado para ser parecido com Deus, o homem foi criado para fazer do jeito que Deus faz as coisas, né? E no decorrer da sua jornada tudo isso se perdeu, tudo isso saiu fora de controle do homem, mas, né, Deus não perdeu ali a sua vontade, o seu sentimento, o seu desejo, e tudo aquilo que Deus planejou para o homem vai acontecer um dia, porque assim como o homem pecou, não resistiu a Satanás. Assim como o homem pecou, não resistiu à tentação, assim como o homem pecou e deixou de lado aquilo que Deus falou para ouvir a voz daquele, né, que é mentiroso, daquele que é astuto, daquele que é o acusador, assim como o homem perdeu tudo daquilo que é de Deus, né, por causa dessas atitudes, nós nesse mundo estamos provando, né, que nós amamos, nós estamos provando que nós queremos Deus, nós estamos provando que nós somos fiéis ao Senhor, nós estamos provando, né, para nós mesmos e para o mundo, para todos aqueles que estão ao nosso redor, para o mundo espiritual, nós estamos provando para Satanás que nós podemos vencer, porque Jesus é o nosso Senhor, porque Jesus é aquele que cuida de nós, porque Jesus é aquele que preparou o caminho, e nós vamos trilhar por este caminho para vencer e para, né, alcançarmos aquilo que Deus deseja. O homem errou e pecou e perdeu tudo de Deus. Nós estamos o quê? Reconstruindo isso na nossa vida, e todos aqueles que serão salvos porque provaram a sua fé, a sua perseverança, venceram a tentação e venceram, né, as astutas ciladas do inimigo. Adão e Eva pecaram, nós vamos vencer, porque nós vencemos o pecado. Tudo isso, irmãos, é verdade. E tudo isso deve o quê? Deve estar na sua mente, estar no seu coração, assim como o Senhor Deus certa vez falou para o povo, né, que nós devíamos falar do Senhor, né, falar do Senhor sentados, né, em pé, que nós devíamos falar ao Senhor correndo, né, que nós devíamos falar ao Senhor andando, que nós devíamos inculcar nos nossos filhos a palavra do Senhor. Certa vez Deus disse assim, que Ele escreveria no nosso coração a palavra dEle, né? O próprio Davi disse, escrevi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, a palavra de Deus é o movimento de Deus, né? É a força de Deus que nós necessitamos, é a orientação de Deus que nós necessitamos para vencermos, né? Para vencermos o pecado. E Maria estava ali, parada, ouvindo Jesus falar. Momentos muito especiais que Maria estava vivenciando ali, né? E eu creio que Maria tinha uma sensibilidade espiritual tão grande, tão grande, tão grande, que ela desejava, né, aquele momento e aquela situação de forma intensa, de forma, né, extremamente impactante para a sua vida. Nós devemos olhar para as nossas vidas, irmãos, sabe? A presença de Deus é extremamente importante. Os nossos momentos de comunhão e busca a Deus são de extrema importância. Nós temos que valorizar, irmãos, os momentos que nós entramos na presença de Deus. Quando você entrar aqui na igreja no culto, né, que você se transforme, sabe? Que você se transforme e anule da sua mente as preocupações, tire da sua mente as preocupações, né? E se foque no momento do louvor, é o momento de você louvar, não é o momento de você pensar nos problemas, não é o momento de você ficar olhando para o lado, né? Na hora de orar, é hora de você orar, de você falar com Deus, é hora de você, né, aproveitar as oportunidades, a hora de ouvir a palavra, é hora de você prestar atenção na palavra, né? É hora de você assimilar aquilo que Deus está tentando te ensinar, está tentando, né, tocar no seu coração.
Então nós temos que aproveitar os momentos de forma verdadeira, irmãos. Aproveitar as oportunidades que Deus nos dá nesse mundo. O próprio Senhor Jesus, quando estava entrando ali em Jerusalém, né, quando ele estava já, né, para ser preso e ali ser crucificado, o Senhor Jesus disse que chorou e falou assim, né, Jerusalém, vocês não aproveitaram a oportunidade que Deus concedeu a vocês. Então, e depois Jesus falou, os muros serão destruídos, não ficará pedra sobre pedra. Esta cidade será aniquilada e destruída, porque vocês não aproveitaram a oportunidade que foi dada a vocês. E qual era a oportunidade? Jesus. Era Ele, eles estavam desprezando, eles estavam ali deixando de lado, né? Eles estavam ali condenando o Senhor e deixando de lado as oportunidades que Deus nos dá. E Deus nos dá muitas oportunidades neste mundo, irmãos. Deus te dá uma oportunidade hoje, Deus te deu a oportunidade hoje de sentir a presença dEle, Deus te deu a oportunidade hoje de você louvar ao Senhor. Tem pessoas em hospitais, tem pessoas, né, que não conseguem sair de casa, estão presas, tem pessoas vivendo situações muito difíceis, pessoas que tiveram suas casas inundadas, né, pessoas, né, que não têm, né, a oportunidade, né, que Deus te concedeu hoje, para que você pudesse o quê? Adorar, sentir a presença dEle, para que você pudesse hoje estar, né, vivenciando coisas novas, aprendendo coisas novas, que você estivesse hoje sendo tocada, recebendo óleo sobre a sua cabeça, óleo do Espírito Santo sobre a sua cabeça. Então, sabe, irmãos, né, são momentos preciosos e que nós devemos valorizar na nossa vida. Não perca isso, não perca este momento, não perca esta oportunidade, não perca, sabe, não deixe de lado aquilo que você tem que fazer para Deus, não deixe de lado, né, na sua casa, os momentos que você tem na presença do Senhor, né? Louve, adore, leia a Bíblia, né? Ore ao Senhor, busque ao Senhor, separe um tempo para Deus, separe um tempo para o Senhor, para que você possa ter comunhão com Ele, sentir a presença do Espírito Santo de Deus, e Deus possa dizer para você, olha, essa é a boa parte, esta é a boa parte, e essa boa parte não será tirada de você, né? Jesus falou, olha, a boa parte é essa, né? Marta estava cheia de afazeres, preocupações, ali toda, né, recatada, tentando oferecer o melhor para os convidados, e Jesus falou assim, essa não é a boa parte. A boa parte é que Maria fez, se assentou aos pés de Jesus e ouviu o Senhor, e começou a ouvir o Senhor, e começou ali, né, a, sabe, se deleitar na presença do Senhor, né? Sabe, irmãos, trocar Deus é muito fácil. Trocar Deus por qualquer coisa é muito fácil, né, irmão? Você sabe disso. Trocar Deus por circunstâncias, situações, por compromissos, né, é extremamente fácil. Uma decisão simples que as pessoas muitas vezes tomam, né, e deixam de lado aquilo que é mais importante para Deus. A gente, sabe, a gente planeja tantas coisas na nossa vida. Quantas coisas as pessoas planejam para a sua vida? Quantas coisas as pessoas executam do seu planejamento para a sua vida? E as coisas que são de Deus na nossa vida também têm que ser muito bem planejadas, porque disso depende as nossas bênçãos, disso depende a nossa salvação. Isso depende, sabe, a qualidade da tua adoração que você entrega a Deus. A qualidade da tua adoração que você, né, oferece ao Senhor. Sabe,
Existem coisas que são muito difíceis, sabe, irmãos, de você ministrar. E você ministrar uma mudança de atitude, você ministrar, sabe, né, a mudança da importância de Deus na vida das pessoas é muito complexo, porque parece que é algo que não é importante de você ministrar. Parece que as pessoas falam assim: eu já sei, pastor. Deus acima de toda coisa, Deus é mais importante, eu já sei tudo isso, eu já sei que eu tenho que orar, eu já sei que, né, é isso, aquilo, outro. E as pessoas começam, né, a se incomodar e achar uma palavra assim, rotineira, uma palavra, né, que é desprezível, quando na verdade as coisas que são importantes para Deus são a melhor parte. Então a gente tem que ensinar, então a gente tem que falar, então a gente tem que ministrar, então a gente tem que fazer com que as pessoas percebam e sintam tudo isso, porque, né, a igreja de Cristo não é uma igreja de pessoas que vêm, né, para obter bênçãos e saem, né, achando que as bênçãos foram concedidas, ou achando que as bênçãos tão profetizadas às vezes, né, já fazem parte da sua vida, quando na verdade, irmãos amados, aquilo que é mais importante, né, aquilo que é mais importante é a nossa vida espiritual, né, entre nós e Deus, a nossa vida espiritual, o teu contato espiritual com o Senhor é aquilo que fará a diferença sobre toda a sua vida, é aquilo que fará a diferença sobre aquilo que você é aquilo que fará a diferença sobre os bens que você tem, né? É aquilo que fará a diferença, né, sobre como você vê determinadas situações que acontecem ao seu redor, né? É isso que fará a diferença nas palavras que você fala de aconselhamento para as pessoas, nas palavras que você dá às pessoas de orientação, né, para que elas possam, né, ter muitas vezes uma palavra de direcionamento ou de conforto em situações que muitas vezes as pessoas estão perdidas e não conseguem, né, entender aquilo que está acontecendo nas suas vidas, quando na verdade o que muitas vezes está acontecendo nas vidas é que as pessoas que estão na igreja estão precisando de Jesus. Estão precisando se converter, estão precisando mudar a forma de agir, estão precisando mudar a forma com que as coisas são de Deus, né, aconteçam nas suas vidas. E eu vou te falar, sabe, irmãos, eu vou te falar porque você lembra aquela passagem bíblica, né, que o profeta Ezequiel, né, teve de Deus, dele entrando no rio, né? Paulatinamente ele foi entrando no rio, primeiro nos tornozelos, depois nos joelhos, depois na cintura, e depois ele não conseguia mais andar no rio, tinha que nadar no rio. E assim a nossa vida, né, espiritual. Então o que acontece, irmão, se você está satisfeito com determinada situação na sua vida, né, esse estágio de satisfação que você está em relação a Deus, pode te levar para o inferno, né? Pode não ser suficiente para que você, né, alcance Deus, para que você seja uma pessoa, né, que é considerada pelo Senhor como salva. Porque todo aquele que despreza a Deus, todo aquele que não valoriza a Deus, todo aquele que não prioriza a Deus, eu vou dizer de novo, está priorizando outras coisas na sua vida, e Deus não admite ser segundo, Deus não admite ser terceiro, Deus não admite não ser o primeiro, Deus não admite isso. Deus não admite, e essa não admissão nos tornará indignos do Senhor. Então aquele que orou, então aquele que foi na igreja, então aquele, né, que se batizou, então aquele, né, que não bebia, não tinha vícios, então aquele não conseguiu provar ao Senhor, né, que ele verdadeiramente amava a Deus, né? Que ele verdadeiramente amava a Deus. E amar a Deus, irmãos, sabe? Amar a Deus significa que Ele é importante para você,
ao ponto de você fazer a vontade dele com grande esforço, né? Eu vou dizer para os irmãos assim que eu não consigo trocar determinadas coisas de Deus pelas coisas do mundo. Não consigo. Para mim é algo assim que, né, se eu um dia trocar, parece que vem um peso de não sei quantos 1000 quilos sobre a minha cabeça, sobre os meus ombros, porque simplesmente houve uma troca. Porque simplesmente, sabe, né, em determinado momento Deus não foi tão importante para que, né, eu considerasse a prioridade de Deus em relação a outra prioridade. Aí talvez você fale assim, mas de vez em quando, né? Jesus nunca foi de vez em quando. Jesus, ele sempre foi a mesma pessoa. Jesus sempre ensinou a mesma pessoa. Jesus não colocou vírgulas, Jesus não colocou exceções, né? Numa postura, né, de adoração, de louvor e de amor a Deus. Jesus, ele foi enfático, Jesus, ele foi duro, Jesus, ele foi ali claríssimo, né, em relação ao desejo dele, em relação àquilo que nós devemos ser, né? E eu sempre falo, irmãos amados, né, a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Quando você abre uma porta, essa porta pode abrir outras portas, de outras portas, de outras portas. Quando você vê, você está vivendo como, né, diversas pessoas nas igrejas hoje, sabe, vivendo uma fé minúscula e vivendo, né, uma honra a Deus, né, pessoas honrando a Deus de forma precária, de forma, né, terrível, né? O Senhor disse: eu honrarei aqueles que me honram, eu honrarei aqueles que me honram. Então, sabe, irmãos, é momento de nós nos enxergarmos como cristãos mesmo. É momento de nós nos enxergarmos como pessoas, sabe, que tiveram encontro com o Senhor e que amam ao Senhor. E que trabalha esse amor. E esse amor é evolutivo. E esse amor é grande. E esse amor é poderoso, né? Certa vez eu fui impactado, irmãos. Eu fui impactado por uma palavra do Senhor, né? Uma pessoa orou por mim e Deus me falou, né, que Ele ia colocar determinadas pessoas na minha frente e eu deveria falar do amor dele para essas pessoas. Deus não me falou assim, fale da minha história. Deus não falou assim, fale do meu poder. Deus não falou, né, fale daquilo que eu possa fazer. Deus falou, fale do meu amor. Fale do meu amor. E essa expressão que Deus usou me impactou de tal forma, porque é algo assim que a gente muitas vezes, né, que a gente não pensa dessa forma. A gente pensa assim, não, vou falar que Jesus é poderoso, não, vou falar que Jesus pode ajudar, não, vou falar que Jesus, né, vai fazer, vai ali, né, libertar. Quando o Senhor, né, deseja que nós estejamos compreendendo o coração dele para falar do amor dele. E falar do amor dele, né, significa que nós vamos falar de Jesus, porque Jesus é a expressão máxima do amor de Deus para com as nossas vidas. Tanto é que Jesus falou, né, que João falou, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A grande expressão de amor de Deus é os cuidados que Ele tem conosco.
É a palavra que Ele deixou, são os alertas que Ele deixou. A grande expressão de Deus, a grande expressão de amor de Deus, foi aquilo que Ele se preocupou com as nossas vidas, cuidou da nossa jornada, desde pequenininho, desde o nascimento, veio cuidando, e preparou esse dia, para vivermos, e amanhã vai preparar também, e nós vamos viver também, os cuidados de Deus, o amor de Deus é expresso nas nossas vidas, de forma contínua, diária, de forma completa, e provada através da morte de Jesus. Como não retribuir o amor a um Deus amoroso? Como não retribuir, tudo aquilo que Deus faz por nós? Como não retribuir um sentimento tão forte e tão poderoso, sabe, que abala as estruturas das pessoas, que nos constrange, tão grande é o amor de Deus, nos constrange ao ponto de nós, tentarmos entregar, algo ao Senhor, parecido com o amor dele, e nós sermos incapazes, de entregar um amor tão grande como ele entregou, pelas nossas vidas, a nossa incapacidade às vezes nos frustra, nos constrange, de olhar para Deus e ver aquele amor derramado, e a gente imperfeito, a gente ali, olhando, pecando por palavras, pecando por olhares, pecando nos sentimentos, e a gente ali, patinando, e Deus ali falando, e Deus ali querendo, e Deus ali, não muda, não, faz diferente agora, não, agora você aprendeu, agora você vai. Deus nos motivando, Deus nos motivando. Eu lembro ali, do Mateus e da Isabela, quando estavam para começar a andar, e a gente falava, vem, e a pessoa, e eles, e dava a mãozinha assim, vinha, aí soltava a mãozinha, vem, e não vinha, vem, e não vinha, até que foi dando os passinhos, e começaram a andar, e já não querem engatinhar mais, Perguntei para o Vitor esses dias, a Isabela gatinha? Não gatinha mais, só anda, Então, irmãos, são situações assim muito parecidas com a nossa vida, um exemplo, mas são coisas que Deus faz. Vem, pode vir agora. E você, será que eu vou? Eu estou com medo, Senhor. Vem, pode vir. Pode vir que tem mais. Pode vir, que você está preparado. Pode vir, porque já está na hora de você vir. Pode vir e avançar um pouco mais no rio, porque está na hora de você viver coisas novas. Está na hora de você viver coisas novas. E essas experiências todas, irmãos, não tem preço. Não tem preço de você um dia... Quem olha para a nossa vida assim, às vezes a gente ora, e quem vê a nossa vida assim, a gente falando, acha que a gente ora a Deus e Deus começa a falar com a gente ali, Deus fala, você viu lá, você viu ali e tal, Parece que Deus começa a conversar com a gente, Quando Deus conversa com a gente através da Bíblia. E Deus fala conosco quando a gente precisa ouvir. Eu sempre falo assim que a nossa sensibilidade para ouvir Deus falando tem que ser muito boa, porque Deus, Ele fala coisas rápidas. Como eu citei o exemplo aqui, da igreja, eu não consegui transformar no lugar de adoração, e Deus falou,
você transformou este lugar no lugar de adoração. Ponto, acabou. Já mexeu comigo, já me alegrou, já me fez sentir coisas que eu nunca tinha sentido e outras coisas mais. Quando nós conversamos com Deus, nós conversamos porque nós precisamos. Nós precisamos conversar com Deus. Precisamos falar com Ele. Precisamos expor os nossos sentimentos. Precisamos expor as nossas ansiedades. Precisamos expor os nossos medos. Precisamos expor as nossas necessidades. Nós precisamos expor. O homem carece de Deus, o homem necessita de Deus, o homem depende completamente de Deus. Então, a melhor expressão daquilo que nós temos que fazer é falar com Deus e apresentar tudo isso a Ele, e apresentar tudo isso a Ele, e dizer que nós confiamos nele, que nós o adoramos, que nós dependemos dele. Normalmente eu acordo, vou escovar os dentes, e ali eu começo a falar com Deus, e normalmente brota no meu coração um sentimento, e brota no meu coração algo que eu tenho que falar para Deus, e eu falo assim, não como uma reza, mas como algo importante para mim. Eu falo assim para o Senhor: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Porque eu preciso de tanta ajuda de Deus, em tantas áreas. Eu só posso falar assim: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Sabe? Acreditando que Deus está me ouvindo. Acreditando que Ele vai fazer alguma coisa para que aquele dia acabe e comece outro dia, e aquele dia que acabou seja algo agradável, bom, e que o resultado do meu clamor e da minha busca naquele momento, com uma simples frase, de 3 palavras: Senhor, me ajuda, tenha chegado ao trono de Deus e Ele tenha respondido. E a certeza, da resposta de Deus é o quê? É o fim do dia, com o espírito de agradecimento ao Senhor. Então, sabe, irmãos, escolha a melhor parte, escolha a boa parte, sabe? Maria, quando ungiu o Senhor com mirra, com nardo, melhor dizendo, nardo puríssimo, que valia 1 ano de trabalho, ela não olhou tudo isso, daí conforme nós louvamos aqui, porque ela sabia que Jesus valia muito mais do que aquele frasco de nardo. E os discípulos repreenderam a mulher, dizendo: você devia ter vendido isso e dado para os pobres. Jesus respondeu, repreendeu eles, dizendo: por que vocês estão falando isso para ela? Por que vocês estão repreendendo ela? Os pobres estão com vocês aí todo o tempo, mas eu não estarei todo o tempo com vocês. Então que você, sabe, aproveite o tempo que você está na presença de Jesus. Aproveite o tempo que você dedica para Jesus. Aproveite o tempo, sabe, que você tem para oferecer a Jesus a sua vida mais uma vez. Porque essa parte jamais será tirada de vocês. Valerá a pena, porque Jesus vai receber, porque Jesus vai te recompensar. Porque a boa parte é essa, e sempre será, e sempre será. Então, doutrine a sua vida para que você possa mudar. Doutrine a sua vida para que você possa fazer algo melhor para Deus,
porque Deus está se importando com isso, não ritualisticamente, mas de forma verdadeira. Como eu disse aqui hoje, se você não oferecer algo verdadeiro, você está oferecendo uma mentira. E Deus jamais admite a mentira, para a glória dele. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Que você sinta vontade de dizer as suas experiências com Deus. Você sinta vontade de dizer as suas experiências com Deus, dizer, pastor, eu estava orando e aconteceu isso, pastor, eu estava orando e aconteceu aquilo, pastor, eu estava lendo a Bíblia e aconteceu aquilo outro. Sabe, que você tem alegria, sabe, de falar das suas experiências com Deus. Não seja uma pessoa fria, irmãos. Não seja uma pessoa, sabe, que acha que tudo isso só acontece com outras pessoas, que você é incapaz. Não. Deus tem as mesmas coisas para todos nós. Deus tem as mesmas coisas para todos nós. O problema é que as pessoas estão preocupadas com seus afazeres, deixando de lado a melhor parte, a boa parte. Nós vamos orar agora então, e eu queria pedir que o louvor louvasse de novo a boa parte, né? Depois da oração. Então vamos orar, irmãos. Filho de Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Labalabalaxeias, Suriandalibicandalabalabalabacheias, Deus de Israel, Pai, chegou a hora, Senhor, da Tua unção ser derramada sobre cada vida que aqui está, Senhor. Derrama o Teu poder, Altíssimo. Derrama, Senhor, da glória a Tua unção sobre a Tua igreja, Senhor. Derrama, Senhor, Teu óleo precioso sobre cada cabeça. Senhor, eu sei que essas pessoas são escolhidas por Ti, Senhor. Eu sei que essas pessoas, Senhor da glória, Pai, oh Deus, tem algo, Senhor, da glória, Pai, oh Senhor dos exércitos, Senhor de toda a terra, Pai, tem algo de precioso para oferecer a Ti, Senhor. Oh, essas pessoas, Senhor da glória, Pai, oh Senhor de toda a terra, são pessoas diferentes, pessoas que o Senhor conhece o coração, Senhor. Pessoa, Senhor da glória, Pai, que foram chamadas, Altíssimo Deus, que foram chamadas para viver, Senhor, momentos, Senhor, espetaculares, Senhor, momentos grandes, momentos, Senhor, de toda a terra, incomparáveis, Senhor Deus Todo-Poderoso. São pessoas que foram chamadas, Senhor, para serem salvas, Altíssimo Deus, para serem salvas, Senhor, para serem, Senhor, transformadas, segundo o Senhor, Pai, o Teu coração, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor. Tu és Deus, Altíssimo Senhor. Tu és Deus, Senhor, que, Senhor, de toda a terra confronta o homem. Senhor, Tu és Deus, Senhor, que ensina o homem. Tu és Deus que convence o homem, Senhor da glória, Pai, que convence o homem, Senhor. Então convence o Teu povo, Senhor. Oh Deus, convence a Tua igreja, Senhor. Convence, Senhor da glória, Pai, daquilo que é, Senhor, importante para Ti, Senhor. Da melhor parte, Senhor. Da melhor parte, Senhor. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa este povo. Em nome de Jesus, Senhor.